Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso para vocês que aconteceu em 1982. Para aquele pessoal aí que é que nem eu, que gosta muito de filme de terror, provavelmente já ouviu falar desse caso aqui, até porque a atriz que envolve todo esse caso terrível, ela ficou muito famosa através de um filme de terror, então resolvi trazer ele hoje aqui para vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Dominique Dunn. Dominique Ellen Dunn nasceu em 23 de novembro de 1959, a filha mais nova de Ellen e Dominique. Sua mãe era uma herdeira de pecuária e seu pai era um jornalista investigativo e produtor. Ela tinha ascendência irlandesa e mexicana. Além de Dominique, seus pais tiveram mais dois filhos, que eram mais velhos do que ela, Alexander e Griffin, que atualmente é ator e diretor. Seus pais se divorciaram em 1967. Dominique frequentou escola em Los Angeles, Connecticut e Colorado, e após a formatura, mudou-se para Florença por um ano, onde aprendeu a falar italiano. Ela estudou atuação na oficina de Milton Katselas e apareceu em várias produções teatrais, incluindo West Side Story e My Three Angels. Seu primeiro papel na TV foi em um filme chamado Diary of Teenage Richard Gere. Ela então conseguiu papéis coadjuvantes em episódios de série na TV populares na década de 80. Ela também teve um papel recorrente na série de televisão de comédia chamada Breakaway. Dominique viu sua carreira decolar depois que ela foi chamada para participar do filme Poltergeist, de 1981. Nesse filme, ela recebeu o papel de Dana Freeling, a filha mais nova do casal Steven e Diane. No filme sobrenatural, a família é atormentada por um poltergeist. O papel foi a estreia dela no cinema e depois que o filme foi lançado em junho de 82, marcou seu primeiro papel principal e seu único lançamento nos cinemas. O filme se tornou um sucesso comercial e de críticas e se tornou o 8º filme de maior bilheteria de 82, sendo indicado a 3 Oscars, incluindo melhores efeitos visuais. O sucesso do primeiro filme de Poltergeist resultou em mais de 2 filmes sendo lançados, e Dominique esperava reprisar o seu papel como Dana em ambos. Ela também foi escalada para uma série de ficção científica chamada V, logo depois disso. Ela estava a caminho de se tornar uma rainha do grito. Algumas atrizes são bem famosas com isso, sendo a Jamie Lee Curtis de Halloween, a Janet Leigh de Psicose e também a Linda Blair de O Exorcista. Em uma festa em 1981, Dominique conheceu o subchefe de um restaurante, chamado John Thomas Sweeney. Os dois rapidamente começaram um relacionamento. Depois de uma semana de namoro, o casal se mudou para uma casa na Wrangley Avenue, em West Hollywood. O que Dominique não sabia, mas descobriu com o tempo, era que seu namorado era muito ciumento e possessivo, o que fez o relacionamento se desgastar rapidamente. O casal brigava com frequência e John começou a abusar fisicamente dela. Em um relato, em 27 de agosto de 82, Joe arrancou punhados do cabelo de Dominique pela raiz. Ela ficou desesperada, mas conseguiu fugir para casa